A paz do Senhor Jesus. Demorou um pouquinho para mim gravar um novo vídeo, né? Mas é porque Deus estava me dando coisa nova. Amém? Vamos recordar o que o Senhor me deu na última vez que eu gravei um vídeo. O Senhor havia me revelado sobre o significado do 666 no Apocalipse, que é a marca da besta. Então, só para recordar, no alfabeto judaico não existe número, só existe letra. Então, quando tem que usar número, eles usam uma letra. E o meia é a letra Vaf, né, que parece uma bengalinha. E essa letra Vaf, ela pode ser transliterada para o W. Só que o W, ele só veio existir na cultura humana no século VII da Idade Média. Daí você tira a conclusão seguinte: Deus queria falar de uma letra que ainda não existia. Ele usou o número. Entende? E 666 significa o quê? www. Então, quando a pessoa coloca a marca da besta para poder conseguir comercializar, vender, sobreviver na sociedade, na verdade também ela está colocando uma marca que vai fazer o quê? Que vai fazer com que ela seja dominada, ela seja um acessório de uma internet. E quem está sobre essa internet é o anticristo, que é um dominador que está para se manifestar aqui na Terra. Entende? Então diga não a colocar chips, né? Ah, mas eu preciso de vender, eu preciso de comprar. Só que você vai perder a sua alma. Não coloque chip, nem na mão, nem na testa, viu? Isso não é modernidade não, isso é o inferno chegando na sua vida. Mas a palavra que Deus me deu hoje, ela se encontra em Mateus 24, lá no versículo 32 em diante, que diz o seguinte: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém, irmãos? Vamos entender. Por revelação do Espírito e pela verdade, quando Deus quer se referir a cristão, ele chama nós de ramo da figueira. Nós somos ramos enxertados na figueira. Mas quando Deus quer falar do povo de Israel, Deus chama de figueira. Entende? Então, a promessa não era para nós, era para o povo de Israel. Mas nós cremos em Jesus. Então, nós fomos enxertados na promessa. Então, nós somos ramos da videira. Agora, o povo de Israel, o povo judeu, é a figueira. Entende? Lembra daquela parábola que Jesus fala, que ele chega numa figueira toda cheia de folhas e que não tinha fruto? O que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira, porque não deu fruto. E isso é a figura do povo de Israel, que rejeitou o Senhor Jesus. Mas eu queria te falar, é o seguinte: que data que vai começar, então, essa grande tribulação, essa perseguição do anticristo sobre as pessoas? Está longe? Eu acho que não. Vou te mostrar com a Bíblia. Primeiramente, vamos pegar alguns fatos. Quando é que o Estado de Israel começou? O Estado de Israel, o novo Estado de Israel começou em maio de 1948. Entende? Muito bem, vamos analisar agora a figueira. A figueira, quando você planta, agora é a planta. Você planta ela demora 3 anos para dar fruto. E aí, o máximo de fruto que ela vai dar é com 15 anos. E depois, aos 40, começa a decair igual o ser humano. O ser humano, o auge da vida dele não é aos 40, 30? Depois decai. Quando chega aos 80, está pertinho de morrer, não é? Então a figueira é muito parecida com o ser humano. E lá em Salmo 90, fala assim, ó: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns por obteis chegam a 80, né? Então Deus está falando que o máximo de vida, assim, útil mesmo, é 80 anos. Tanto para nós humanos, quanto para a figueira, que é Israel. Se Israel começou em 1948, em maio de 1948, ela vai atingir 80 anos em 2028. Mas vamos recordar o seguinte: o calendário que é usado nos rituais judaicos não é o calendário gregoriano, né? Para eles, o ano novo começa em setembro.
Entende? Então, na verdade, nós temos que ficar atentos não a 2028, mas setembro de 2027. Veja aqui, ó, vou voltar aqui numa frase, ó, que está lá em Mateus 24:32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O verão em Israel vai de junho a setembro. Entende? Então, essa data em setembro é muito importante. Provavelmente, algum evento relacionado ao Apocalipse vai acontecer em setembro de 2027. Sabe por quê? Porque também lá em Israel, em setembro, no ano novo, no negocinho, esqueci. Ele tem a festa das trombetas. Aonde mais você já ouviu falar em trombeta, hein? Se não no Apocalipse. Existem judeus que não consideram Jesus como Senhor, mas existem os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, quando chegar a festa das trombetas, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um jejum de 10 dias, jejum e oração. À espera de quem? Do Messias. Eles estão esperando o Messias. Mas quem é que vai se manifestar? Quem é que vai começar a se manifestar? O outro, o anticristo. Então a data de setembro de 2027 é uma data forte. Olha o que fala sobre as trombetas no Apocalipse. São coisas pesadas. E todas essas trombetas é a ira do inimigo de Deus contra o povo da terra. É permissão de Deus, mas não é Deus que vai fazer essa maldade toda com o homem. Entende? Então, na festa das trombetas de 2027, a gente vai ver alguma coisa, né? Que é em setembro de 2027, já relacionada ao Apocalipse. Entende? Eu acho que o Senhor me deu uma palavra forte de novo. Para quem lê a Bíblia e tem o Espírito Santo de Deus, Deus revela. Porque quando o Senhor Jesus falou, sabeis que é o verão, ele já estava dando uma dica para a gente. A data exata ele não vai falar, mas ele falou, sabeis que é o verão. Que os brotos da figueira, a figueira não está dando fruto, mas está dando broto. É como Israel não deu fruto para o evangelho, mas Israel está dando broto. Entende? Agora, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele procurou fruto na figueira e não achou, é Israel. Então é os 80 anos. Então o Estado de Israel vai entrar em crise profunda quando completar 80 anos. Permissão de Deus. E aí você já pode procurar lá no Apocalipse as trombetas, porque a transição de ano, a festa de mudança de ano, em setembro, em Israel, é chamado festa das trombetas. E vai ter gente que crê em Jesus que vai estar em jejum e oração constante, que são os judeus messiânicos. E os crentes, os cristãos que esperam em Cristo poderiam fazer a mesma coisa. Porque está chegando a hora, gente. Agora é hora de você desligar um pouquinho da sua soberba, se ligar na sua humildade e começar a clamar a Deus urgente. Porque os fatos que estão acontecendo é o Apocalipse chegando. E só aquele que está cheio da graça de Deus vai conseguir resistir. Eu te desejo a paz do Senhor Jesus, que você busque na palavra de Deus a verdade. Quem tem a verdade para você é a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Tá? Você não pode ser uma pessoa, olha o que o Senhor está me revelando, manipulada por homens que querem só o seu dinheiro. Você tem que buscar a sua salvação. Você tem que santificar a sua vida e buscar a presença de Deus na sua vida em verdade e em espírito. Eu te desejo o melhor que pode existir na sua vida. Busque a presença do Espírito Santo na sua vida, se alinhe com Ele e viva da palavra, e a palavra vai frutificar na sua vida. A paz do Senhor Jesus. Hoje é 31 de dezembro. Eu te desejo que 2026 a graça de Deus faça você crescer muito na presença dEle. A paz do Senhor Jesus.